Vou continuar um pouco sobre o que a gente falou da última vez, né, dando continuidade aqui na nossa jornada do conhecimento LGPD. Eu queria que vocês ficassem bastante à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Eu não vou conseguir ver aqui se alguém levantou a mão ou alguma coisa do tipo, que eu vou estar na tela de apresentação, mas fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Não vamos nos preocupar muito com o tempo, e sim com o aprendizado, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Trazer alguma inquietude sobre a LGPD? Se tiver alguma coisa, eu já coloco no tema. Não? Eu vou continuar. Bom, vocês viram a mudança de tela? Só para eu confirmar que está tudo certo. Sim. Sim, consentimento. Eu resolvi dar uma aprofundada nesse tema, porque, inclusive, nas aulas gravadas que a gente teve, foi demonstrado ali, eu achei que estava um pouco complicado alguns entendimentos, tá, sobre o consentimento, e eles falavam muito no consentimento no sentido amplo da palavra, e muitas vezes falando da aplicação do consentimento na lei europeia, né, na GDPR, e não especificamente na LGPD, tá? Por que eu estou fazendo essa conexão aqui com o Jumanji, né? Acho que vocês devem ter visto pelo menos um dos filmes, e logo no começo ele já tem lá um alerta, né, aos aventureiros, né? Não comece se você não está intencionado em terminar, né? E ele diz logo que esse é um jogo para aqueles que querem buscar o fim, né? E um jeito de deixar o seu mundo para trás. Por que eu digo isso? E por que eu fiz essa correlação? Porque o consentimento, vamos dizer que, como eu tinha falado no outro encontro nosso, é muito simples, né? Ou pode parecer muito simples, mas é a única hipótese legal que tem, pelo menos, 2 páginas, e ela é explicada de maneira detalhada na lei, né? Eu acredito que alguns de vocês devem ter lido a lei, e devem ter percebido que consentimento, diferentemente das outras hipóteses ou bases legais, é o único que tem uma complexidade grande, tá? E por que isso? Vamos lá. Lá na seção 1, né, dos requisitos para o tratamento de dados, no artigo 7º, ele fala o seguinte: o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. No primeiro item ali, né, ele fala, mediante o fornecimento do consentimento do titular. E aí depois ele discorre sobre aqueles outros que a gente viu, que é o cumprimento de contrato, obrigação legal regulatória, para tutela de saúde, incolumidade da vida do titular, etc., né? Mas descendo um pouco, por exemplo, no parágrafo 4 desse artigo 7º, ele já começa a explicar consentimento de forma que ele não faz com nenhuma outra base legal, outra hipótese. Aí ele já diz logo, consentimento, né? É dispensada a exigência do consentimento previsto, né, no caput desse artigo, para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos na lei. Isso significa que não é porque o dado do titular foi pego, por exemplo, no Facebook, no LinkedIn, ou em qualquer outro lugar onde o titular tornou esse dado público, que ele pode ser usado à revelia ou sem assegurar os direitos do titular e todos os princípios previstos na lei. Quais são os direitos do titular? Saber, por exemplo, que ele está tratando os dados, que tem alguém tratando os dados dele. Ele tem direito de pedir retificação, ele tem direito de pedir anonimização, tudo que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E todos os princípios, né?
podemos lembrar aqui de alguns princípios, né, que é a legitimidade, a transparência, a segurança da informação, a prevenção, a responsabilidade e prestação de contas, né, que são aqueles 10 princípios. Portanto, ainda que seja um dado público ou tornado público, mas ele foi tornado público para uma finalidade específica, e a empresa, ou seja, o controlador que estiver usando esses dados tem que assegurar que mesmo sem a exigência desse consentimento, todos os direitos, os princípios previstos na lei sejam observados e assegurados ao titular. Então, até quando não precisa do consentimento e não tem nenhuma outra base legal, provavelmente a gente vai usar ali um legítimo interesse, né? Se eu não tenho um consentimento, eu não tenho nenhuma outra base legal, a que sobraria seria o interesse legítimo, tá? E ainda assim teria que fazer o registro do tratamento do dado. Então, é complicado fazer isso. Aí, no parágrafo 5º, diz o seguinte: o controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1, né, que está lá em cima, ó, mediante o fornecimento do consentimento do titular deste artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previsto na lei. O que isso significa? Veja como é complexo, né? Manter o consentimento. Isso eu já tinha dado mais ou menos uma dica no nosso encontro passado. Eu pego o consentimento do titular, mas se eu tenho a intenção ou a necessidade de compartilhar o dado desse titular com um terceiro, ainda que seja por cumprimento daquilo que foi acordado com ele, naquele consentimento, tem que ser explícito, tá? Então, ele tem que dar o consentimento pro tratamento e ele também tem que dar o consentimento pro compartilhamento do dado com um terceiro, ok? Então, nossos sistemas, né, os meios de conseguir esse consentimento têm que estar preparados para isso, tá? Porque a lei diz que o ônus da prova de que o consentimento foi tomado de maneira lícita, de acordo com o requerimento dessa lei, é do controlador, ou seja, daquele que pede o consentimento. Mais um complicador. No parágrafo 6º, ele diz que a eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes do tratamento das demais obrigações previstas na lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Aqui, o artigo 6º, praticamente, ele repete o artigo 4º, só que no artigo 6º, ele não está falando de um dado manifestamente público, colocado pelo titular, e sim um dado adquirido ou coletado de uma outra forma que não de uma base pública, que ainda que não precise do consentimento, portanto, pode ser qualquer outra base legal, nós devemos observar os princípios gerais e a garantia do direito do titular. Ok? Depois, no parágrafo 7º, ele diz o seguinte: o tratamento posterior dos dados pessoais a que se refere o artigo os parágrafos 3º e 4º. Qual que é o 3º e 4º? O 4º, o 3º eu até cortei, tá? Que o 3º é quando é tratamento de dados realizados por entidades públicas, né? Para a execução de políticas públicas, então empresas do governo, ou em nome do governo. Então, aqui ele fala que quando o tratamento posterior dos dados que se refere nos parágrafos 3º e 4º desse artigo puder ser realizado para novas finalidades. Novas finalidades significa diferentes daquelas que estão claras no registro inicial, dado que foi dispensado o consentimento, né? Nesses dois casos não precisaria o consentimento. Desde que observados os propósitos legítimos, então eu posso usar esses dados para outra coisa, desde que se observe os propósitos legítimos, ou seja, dentro de uma legalidade e de uma legitimidade, e específicos para o novo tratamento e a preservação ainda dos direitos do titular, assim como todos os princípios previstos na lei. Isso significa que se tiver qualquer hipótese que dispensa o consentimento do titular, ou que a gente utilize os dados do titular por uma base pública, a gente registra a finalidade
e para utilizar para uma outra finalidade diferente da primeira, a gente tem que observar os propósitos legítimos, tudo de novo, é como se fosse uma nova coleta, tá? No artigo 8º, Salomão, veja que a gente... Oi. Oi? Posso fazer um apontamento? Claro. Esses dias eu coloquei o meu nome na internet e puxou várias empresas que colocam os nossos dados a público, inclusive o seu telefone, o endereço da sua casa, e sem consentimento, mas muitas empresas mesmo de busca. E aí, eu ingressei numa dessas, eu ingressei em todas para tirar, porque eu não havia dado consentimento para isso, mas o que eu achei interessante é que uma dessas empresas, para você fazer a exclusão dos seus dados, ele aparece uma mensagem dizendo que você está ciente, para que você possa avançar a tela para fazer a exclusão dos dados. Só que esse consentimento que eles estavam imputando à minha pessoa já vinha ticado e não dava a possibilidade para eu discordar daquilo. E se eu discordasse, eu não conseguia avançar a tela. Ou seja, eles estão, de uma certa forma, e não foi uma só, foi uma outra empresa também, tudo na mesma semana, mas empresas distintas, assuntos distintos. Então, o que eu estou percebendo é que eles estão fazendo de uma forma para burlar o sistema. Você dá o consentimento obrigatório, porque você não tem a opção de escolher diferente, para você conseguir acessar aquela informação daquele site que você precisa. Então, de certa forma, eu acho que esse parágrafo já aborda isso. O próprio consentimento, ele já nasce nulo em si, certo? Já nasce nulo o que está escrito aqui, ó. No parágrafo 3º, é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. E até por isso que eu resolvi hoje a gente aprofundar nessa hipótese legal, pela sua complexidade, e para que nós, que vamos tratar desse dado, orientando alguém, orientando alguma empresa, ou mesmo dentro das nossas empresas, para que a gente não caia na falácia de achar que consentimento é marcar um checkbox dizendo eu aceito o tratamento de dado. Não é isso, tá? Isso é só um opt-in. O consentimento tem que seguir tudo que está aqui na lei, tá? E a gente vai discorrer aqui alguns pontos dentro da nossa possibilidade, tendo que cada um vai ter que também analisar dentro do seu próprio contexto, tá? Então, estou trazendo aqui alguns pontos, e esse que você trouxe, Carol, já é vício de consentimento, portanto, não tem validade jurídica e estaria em desconformidade com a LGPD. Tá? Obrigada. Nada. Aí a gente vai aqui para o artigo 8º, o consentimento previsto no inciso 1º do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Na GDPR, ele fala que tem que ser expresso, tá? Aqui no nosso, ele fala que tem que ser por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação do titular. A quem cabe essa comprovação? Aqui no capítulo, no parágrafo 2 diz, ó, cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade. Deixa eu colocar aqui o apontador. Dá para ver o apontador agora? Dá sim. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nessa lei. Tá? Então, por escrito ou outro meio de manifestação da vontade do titular. E uma daquelas aulas gravadas que a gente teve lá no curso, né, daqueles professores, um deles, né, um português, ele discorreu sobre essa questão da vontade, né? O que seria essa manifestação da vontade do titular? Se você coloca de forma obrigatória que ele não tem outra opção, isso não é vontade dele, isso é imposição, tá? Nós temos na nossa lei, e a gente vai ver um pouco mais à frente, um direito do titular é que ele saber o que pode acontecer caso ele não dê o consentimento. Então, isso tem que estar claro. Se eu coloco algo que eu preciso do consentimento dele, eu tenho que deixar claro que se ele não der o consentimento, o que vai acontecer, né? Ou ele não vai poder usar o serviço, ou eu não vou conseguir prestar o serviço na plenitude, com a qualidade, etc, etc.
por exemplo, o cookie, né, que tem nos sites. Se ele não autorizar usar os cookies de performance, pode ser que o site para ele não tenha a mesma performance que terá para outros, ou a mesma qualidade. Então, isso tem que estar claro para o titular quando ele não dá o consentimento. Então, ele tem o direito de saber, de ter informações sobre o que acontecerá caso ele não dê o consentimento. Okay? Então, aqui ele fala que é a manifestação da vontade do titular. Aí aqui a gente vai ter que buscar, no entendimento jurídico, o que é uma demonstração de vontade do titular. É ele dizer que ele quer aquilo, que você trate o dado dele, e não que ele aceita que você trata, senão não seria demonstração de vontade, seria uma aceitação ou seria uma adesão, tá? Então ele tem que demonstrar que ele quer que a gente trate o dado dele para algum objetivo que ele vai ter um retorno em cima disso. Inclusive o professor dizia, se eu ficar insistindo para ele dar o consentimento, isso poderia ser considerado uma coação. Existem outras formas de coação, é claro, mas ele chegou a dizer que a insistência em conseguir um consentimento já seria um vício do consentimento, porque se ele tivesse realmente vontade, não precisaria ter a insistência. Bom? Então, muito cuidado na hora de pedir o consentimento. Então, aqui diz que, caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar em cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Aqui a gente tem uma questão que deve ser muito bem observada, que é, se eu tenho uma base legal que é cumprimento de contrato ou tratativas preliminares ao contrato, por que em um contrato eu teria uma cláusula de consentimento? É estranho, né? Pode ser que nesse contrato eu intente fazer algo mais. Por exemplo, o contrato de compra e venda. Se eu vou usar os dados dessa pessoa também para fornecer outros tipos de serviços, para fazer outras comunicações não relacionadas especificamente ao cumprimento do contrato, eu deveria pedir o consentimento dele para fazer, né, para tratar o dado dele para essas outras coisas que não relacionadas estritamente ao cumprimento do contrato. E o que diz a lei é que a parte, o texto de onde ele vai dar o consentimento, não pode estar relacionado com a assinatura do contrato. Ele tem que dar o consentimento à parte. A cláusula que trata do consentimento tem que estar destacada. Isso significa que ele vai ter que assinar o contrato e assinar o consentimento. Tá? Se ele assina o contrato, mas não assina o consentimento, só pode usar os dados para aquilo que é estritamente necessário para o cumprimento do contrato. E para mais nada. Se ele assina o contrato e o consentimento, ok, né? Trata o contrato e faz aquilo que estava no consentimento de acordo com as finalidades que foram passadas para o titular. Ok? Isso é importante, tá? A gente fala, não, ele já assinou o contrato, ele concorda. Não, não é assim, porque senão não teria esse parágrafo primeiro no artigo 8 da lei. Tá? Cabe ao controlador, né, o ônus da prova do que o consentimento foi obtido, então cabe a nós termos mecanismos e ferramentas que a gente registre quando e como e por quê, né, e registre todo o cenário da coleta desse consentimento desse titular, para que esse consentimento tenha validade jurídica, porque no parágrafo 3º ele diz que é vedado o tratamento de dados pessoais mediante a vício de consentimento. E o que é vício do consentimento? Quando a gente tem consentimento com falta de transparência, quando não está bem claro pro titular o porquê que ele tem que dar o consentimento, quando já vem marcado o checkbox, né, de que ele está dando consentimento, quando a cláusula do consentimento não está destacada de outras cláusulas contratuais, tem uma série de motivos para esse consentimento estar em desconformidade com os dispositivos da lei. Okay? Então, tem que tomar muito cuidado, senão a empresa fica em risco achando que está tudo certo porque tem um consentimento, caso tenha feito de maneira errada.
Aí no parágrafo 4º, ele diz que o consentimento deverá referir-se às finalidades determinadas. O que significa isso? Na hora de pedir o consentimento, eu tenho que dizer, eu vou pegar esse dado para essa finalidade determinada, para esse fim específico. Ou, se for para mais de um fim específico, ele tem que ter a oportunidade ou a possibilidade de dar o consentimento para todos, ou para um, ou para dois, tá? Se eu tenho 3 finalidades, elas têm que estar separadas, e ele pode dar o consentimento para as 3 finalidades, para uma só, ou para 2, ou para nenhuma. Tá? Se a gente só permitir que ele dê o consentimento em bloco, o consentimento tem vício, porque ele não teria vontade de dar o consentimento para as 3 finalidades, mas foi obrigado porque não teve opção de desmarcar aquelas 2 que ele não gostaria. Ok? Aí fica claro que as autorizações genéricas para o tratamento dos dados pessoais serão nulas. Então, assim, eu quero seus dados pessoais para entrar em contato contigo, tá? Entrar em contato por quê? Veja, tem que ser finalidade determinada, específica, ok? A clareza é muito importante. Então, a gente já viu que, se tiver compartilhamento com terceiro, tem que fazer parte do documento, né, do texto do consentimento, tem que estar destacado, a finalidade tem que estar clara, ou as finalidades, e não só uma. Então, vamos juntando tudo aí para a gente ver o tamanho que vai ficar esse texto do consentimento, tá? O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular. Nesse caso, é manifestação expressa, tá? Então, ele tem que abrir um pedido, ou mandar uma mensagem, ou entrar em contato com a empresa, e expressamente pedir que ele seja, que seja revogado o consentimento que ele deu. Qual consentimento? Ele também tem que dizer qual consentimento, porque se eu tiver 5 consentimentos dele, eu vou voltar para ele, tá? Qual consentimento você está revogando? Pode ser que ele só revogue um, ou pode ser que ele revogue todos, ok? Aí fala que tem que ser por procedimento gratuito e facilitado. Significa, no entendimento geral, que não pode ser mais difícil fazer isso do que foi para conceder o consentimento. Então, a empresa não pode criar dificultadores para que o titular revogue o consentimento. Aqui ele ainda diz, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação nos termos do inciso 6º do capítulo 18 dessa lei. Significa que os dados que já foram tratados, tá, ele não pode reclamar. Ah, você tratou meu dado e eu quero que você perca aquilo que você fez. Eu posso manter os dados dele, se eu não me engano, ali no capítulo 18 vai falar da anonimização, tá? Eu posso manter desde que anonimizado. Até porque, nesse caso, ele deixa de fazer parte da LGPD, porque dados anonimizados não se referem a uma pessoa natural, né, uma pessoa física, eu não consigo mais chegar até ela, portanto, perde o vínculo da pessoalidade e deixa de fazer parte da LGPD. Ok? Mais um. Parágrafo 6º. Em caso da alteração da informação referida nos incisos 1, 2, 3 ou 5, né? O 1 ou 3 ou 5 são esses aqui de cima, tá? Na realidade, ele saiu daqui, os incisos, aqui a gente está nos parágrafos, né? Ele está falando 1, 2, 3 e 5 do artigo 9º, então é do de baixo, tá? A gente já chega lá nele. O controlador deverá informar ao titular com destaque, de forma específica, do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Então, vamos ver o que diz os incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 9º. Espero que eu tenha colocado aqui, né? Só falta. Aqui, ó. Então, se eu mudei a finalidade, eu tenho que informá-lo. E aqui me trouxe uma coisa bem importante, né? Significa que durante a tomada do consentimento, eu tenho que ter dito a finalidade, certo? Ele falou 1, 2, 3 e 5, né? Então, aqui está a forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Significa que se eu vou mudar isso e eu tenho que informar o titular, como é que eu informo uma alteração daquilo que ele não sabia como era feito? Isso nos traz uma complicação que a lei não é muito clara, porque lá
na parte do consentimento, ele não diz que eu tenho que dizer qual é a forma e a duração, mas ele fala da transparência. Como aqui ele diz que eu tenho, aqui no artigo 8, ele diz que se eu mudo a informação do inciso 1, 2, 3 ou 5, eu tenho que informá-lo, significa que ele deveria ter essa informação na primeira tomada do consentimento. Então, lá no consentimento, eu tenho que dizer qual que é a finalidade, eu tenho que dizer qual que é a forma e duração do tratamento, eu tenho que dizer se eu vou compartilhar com terceiro, eu tenho que dizer a identificação do controlador, ou seja, qual a empresa é a controladora, ou seja, qual a empresa decide sobre os tratamentos do dado, e ele fala também do quinto, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade dessa mudança, que é informar se a gente vai ou não compartilhar o dado com o terceiro, inclusive aqui tem que dizer por quê, caso tenha mudado, ok? A única coisa aqui que ele diz que a gente não precisa informar, caso mude, é a informação, que estaria aqui no 4, do contato do controlador. Quem é o contato do controlador? O encarregado de dados, né? Lá na Europa é o DPO, ok? Então, se mudou o DPO, não precisa, tá bom? Então, voltando aqui, ele diz que nós devemos, como controladores, informar as alterações que foram feitas, com destaque de forma específica do teor das alterações. Então, eu tenho que dizer, ó, antes era isso e agora é isso, e eu preciso que você revalide o seu consentimento. Ele pode ou não validar o consentimento. E isso vai trazer para nós uma complicação, que eu tenho que gravar o consentimento inicial e o consentimento final, com a alteração que ele deu, para que a gente prove, né, lembrando sempre que está aqui, ó, cabe ao controlador o ônus da prova, para que a gente prove que ele sabia do primeiro consentimento e ele concordou com a alteração na retificação ali do consentimento, com a alteração que foi proposta, ok? Vejam a complexidade. Então, o sistema tem que estar preparado para isso, para registrar todas essas nuances da hipótese legal consentimento. Aí no artigo 9º, veja o tanto de coisa que ele fala de consentimento, hein? No artigo 9º ele diz que o titular tem o acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos seus dados que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensivas, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação, para o atendimento do princípio do livre acesso. Isso aqui é independente de seja consentimento ou não, a gente tem que informar, tá? Aquilo não está dizendo que é só por consentimento, né? Então, se o titular perguntar, ele tem que ter acesso a todas essas informações que estão aqui no inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? É engraçado que esse artigo 9º, ele está dentro da parte que fala do consentimento, né? Mas pelo entendimento que a gente tem, isso aqui não se aplica só ao consentimento. Porque senão eu só teria o dever de atender esse seu direito de acesso à informação se fosse baseado no consentimento. Mas o que a gente vê no mercado, e todos os estudiosos de leis da privacidade, de tratamento de dados pessoais, né, proteção de dados, é que isso aqui é um direito dele para qualquer tipo de tratamento, ainda que seja para obrigação legal. Eu tenho que dizer por que eu estou tratando os dados dele, qual que é a responsabilidade dos agentes, né, se a gente compartilha dado ou não. Então, ele tem o direito de saber isso, ainda que não seja por consentimento. Tá? Senão, aqui em cima estaria dizendo que o titular tem acesso facilitado à informação de tratamento de seus dados com base no consentimento que deverão ser disponibilizadas de forma clara. Aqui não fala isso, né? Ele não limita que é só por consentimento, ainda que esteja dentro, né, desse bloco, né, que é o capítulo que fala de consentimento. Tá? Então, aqui talvez a gente vai ter que esperar ou alguma jurisprudência ou a manifestação da NPD, dado que isso não vai acontecer tão cedo, e alguns órgãos, outros fiscalizadores, tipo o PROCON, poderão interpelar a empresa com entendimento diverso, é melhor que a gente tome cuidado e cumpra esse direito universalmente, no sentido de não apenas para o consentimento.
No parágrafo 1º, então, do artigo 9º, ele fala que na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso, ou seja, o conteúdo do consentimento é a finalidade, a forma, a identificação, as informações acerca do compartilhamento, qual que é a responsabilidade dos agentes, quais são os direitos do titular, tudo isso ele tem que saber no momento do consentimento. Então, ele diz que será considerado nulo caso essas informações tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente, com transparência e de forma clara e inequívoca. Significa que se alguma informação que ele teria direito lá no consentimento não foi fornecida, é nulo o consentimento inteiro. Tá? De novo, complicador para a utilização dessa base legal do consentimento. Aqui fala de novo, né, da questão se houver mudança na finalidade dos dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, ou seja, diferente, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo ele revogar o consentimento, caso ele discorde. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produtos ou serviços ou para o exercício do direito, o titular será informado com destaque sobre este fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer seus direitos elencados lá no artigo 18. Vejam só, aqui a gente está falando de consentimento e isso aqui é uma exceção ao consentimento, né? A gente poderia ter esse entendimento, porque se para oferecer um produto ou serviço eu preciso dos dados dele, eu só tenho que informá-lo, mas eu não preciso pedir a ele o consentimento para o tratamento. Imagina que eu vou comprar um eletrodoméstico e a loja tem que me fornecer a nota fiscal. Então tem que estar claro, senhor Salomão, estamos pegando essas informações para um cumprimento de uma obrigação legal fiscal, que é para emitir a sua nota fiscal e o do seu endereço também, para enviar o produto até sua casa e algumas coisas, sei lá, para poder fazer a garantia, etc. Tá? Então tem que ser informado, mas não necessariamente nesse caso, onde for condição para o fornecimento do produto ou do serviço, não precisa do consentimento. Tá? Então, a gente vê aqui que o parágrafo 3º é uma exceção. É engraçado que isso aqui não está lá em cima, né, na parte das exceções, quando ele fala que o consentimento não é requerido em algumas hipóteses, mas pelo que está escrito aqui, quando é condição, não precisa. Desde que a transparência se mantenha, tá? Ele tem que ser informado com destaque, assim como no consentimento, só que ele não precisa consentir, ele só precisa ser informado. Ok? Então vamos lá. Alguma dúvida na questão do consentimento? Eu só trouxe esse aprofundamento porque a gente tem visto no mercado que todo mundo acha, inclusive teve um dos professores, né, naquelas aulas gravadas, que falou a principal hipótese legal ou base legal é o consentimento, tudo parte do consentimento. Não é verdade, tá? Desculpa o professor, mas não é verdade. Lá nos primórdios, quando começou a se escrever a lei, o consentimento tinha um papel superior às outras hipóteses legais. Mas, ao final, na edição da lei, durante o decurso lá, né, das discussões, todas as bases legais têm mesmo peso, a não ser para tratamento de dados pessoais sensíveis, que ele diz que o tratamento deve ser feito com consentimento. Mas, caso não tenha o consentimento, apenas para algumas hipóteses específicas que estão elencadas logo abaixo, né? E a gente viu isso no nosso encontro anterior, mas a gente tem que ter isso muito claro, tá? O consentimento, o tratamento para fins de cumprimento de contrato, obrigação legal, tem o mesmo peso. Não existe esse negócio de que o consentimento é a base do tratamento de dados pessoais frente à LGPD. Isso é uma falácia, isso não é verdade, isso dá um peso muito grande para o consentimento, que nem é a melhor base para ser utilizada. Além disso, como eu já tinha falado, é a mais cara, e hoje eu estou trazendo aqui o porquê que ela é tão cara de ser mantida por conta dessa série de exigências e toda essa complexidade de manutenção e de gestão. Ok? Salomão, Alguma dúvida sobre o consentimento?
Sim? Eu estava me recordando da sua primeira aula justamente nesse ponto que você falou agora, e é interessante para nós profissionais que formam atuar nessa área, porque quando a gente vai fazer um plano para a reestruturação dessas empresas, a adequação à LGPD, na verdade, eu acho que nós temos que começar a avaliar todas as alternativas e deixar por último o consentimento. Porque Perfeito. o consentimento, em algumas outras aulas que eu estou assistindo, está parecendo um procedimento muito complexo. E se você não amarrar muito bem, e só amarrar nessa ponta do consentimento e não outras bases legais, vai te dar um problema jurídico lá na frente com o teu cliente, porque ele pode alegar qualquer uma dessas hipóteses qual foi falada, e aí cabe a responsabilização também, né, dos profissionais que atuaram de forma paga para deixar algo bem estruturado e firmar somente em um consentimento. Então, ao meu ver, eu começo a procurar outras hipóteses e se não resta nenhum, firmo no consentimento. Perfeito. Lembra que naquele encontro eu falei, tem duas bases legais que não são boas. O legítimo interesse, ou interesse legítimo, porque ele é subjetivo, né? Na lei europeia já tem mais informações sobre para que serve o legítimo interesse. Na nossa tem algumas hipóteses, poucas, tá? Mas ainda assim é subjetivo. Eu posso achar que é um interesse legítimo e o titular pode não achar, ou o agente fiscalizador pode achar que não é interesse legítimo, que eu estou abusando dessa hipótese para poder usar o dado sem ter uma base legal. A questão do consentimento que você trouxe, cara, é muito importante, porque se eu tiver toda uma base de dados utilizando o consentimento e na fiscalização entender-se que a base do consentimento ela não é sólida, ou seja, se o fiscalizador entender que no seu consentimento não, a finalidade não está específica, a forma e a duração do tratamento não foi apresentada, a identificação do controlador não está clara, as informações acerca de compartilhamento não estão claros lá também, que foi feito com vício de consentimento, ele anula a base inteira. Provavelmente não vai precisar alguém provocar, né? Porque ele pode entender que isso é um direito difuso, ou seja, ele pode tomar partido em nome da sociedade, porque os titulares podem não ter esse conhecimento de que a coisa foi feita com vício ou da maneira inadequada. Então, o órgão regulador, o fiscalizador, poderá impor aquela regra de suspensão da utilização do banco de dados até que se corrija os problemas encontrados. Agora, imagina você tem que encontrar todo mundo que deu consentimento e falar para as pessoas, que o consentimento foi tomado de forma irregular e que agora precisa fazer a retificação do consentimento. Olha o custo que a empresa vai ter e quanto tempo ela demora para fazer isso e quanto tempo ela vai ficar sem utilizar a base de dados para poder executar suas atividades. Então, realmente, o consentimento é uma base bastante perigosa, assim como, ou talvez até mais, do que a legítimo interesse, tá? Então, a gente tem 8 bases melhores do que essa para usar. Alguém mais tem algum questionamento sobre essa questão do consentimento? Ouviu alguma coisa aí nas aulas que falasse sobre, diferente disso? Diferente a gente viu, né, que eu mesmo falei aqui, que estão dando um peso maior para o consentimento, que na realidade não existe. Tá? A qualquer momento, se alguém quiser se posicionar ou fazer algum questionamento, fique à vontade. Então, saindo dessa questão da base legal consentimento, né, que eu entendi ser muito importante trazer aqui para o nosso entendimento, vamos entrar na base no item direitos do titular dos dados. Né? Então, diz na lei, os titulares de dados pessoais podem ter os seguintes direitos, passam a ter, né, os seguintes direitos. No artigo 7º, oi? Vamos lá, no artigo 7º, 17º, ele diz o seguinte: toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais. Ô, Salomão, desculpa te interromper, se eu posso fazer uma pergunta aqui sobre o consentimento. Quando a gente fala da base legal,
considerando a questão regulatória e a questão da lei, enfim, estou falando mais especificamente em contrato de plano de saúde, em seguro. Como eu pego todas as informações dessas pessoas no momento do preenchimento da proposta, depois de uma declaração de saúde, se eu colocasse um consentimento de que os dados dessa pessoa serão utilizados para depois fazermos pesquisas, para melhor administrar o serviço, para direcionar toda essa parte em tese, eu não precisaria de um consentimento para a aplicação do contrato de plano de saúde, para mandar para a ordem uma ordem para um hospital, para fazer os envios para a ANS, enfim, para todas essas questões. Mas a minha dúvida fica, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa de satisfação, que eu contrato uma empresa, né, que no fim ela tem fins lucrativos, dando um exemplo de uma Ipsos da vida. Eu faço essa pesquisa para saber se ele gosta da rede, se ele está sendo bem atendido, enfim, esses critérios. Para esse tipo dessa pesquisa, eu precisaria, no seu entendimento, eu precisaria de um consentimento específico dele, porque isso vai além do contrato da prestação de serviço do plano de saúde? No meu entendimento, não, e eu digo por quê. Quando você contrata um serviço, você tem a expectativa que ele seja feito com qualidade, inclusive, que seja perguntado a você em algum momento se você foi bem atendido ou não. Então, isso é uma expectativa que a gente tem, isso faz parte do cumprimento do contrato, te perguntar se você está gostando do serviço, se você foi bem atendido, se o serviço fornecido atendeu a tua expectativa, isso aí faz parte do contrato de fornecimento de um serviço, tá? O que não poderia é você entrar em contato com essa pessoa para fazer essa pesquisa e falar, viu, mas também nós, além do seguro-saúde, nós temos aqui seguro residencial, você não quer aproveitar que a gente vai te dar um desconto? Isso não especificamente para o cumprimento do contrato, tá? Mas também não necessariamente você precisa do consentimento. Lembrando que a gente tem uma hipótese legal que se chama interesse legítimo. E o interesse legítimo é fomentar o trabalho da empresa, a venda dos seus produtos, é o interesse legítimo da empresa. E que se você já tem uma base de clientes, que você tem um interesse legítimo de oferecer a ele outro produto, desde que não seja totalmente desconexo do trabalho do primeiro serviço fornecido, e que se você também entenda que ele pode ter esse interesse nesse produto, você pode fazê-lo. Sem o consentimento. Por exemplo, sem consentimento, é legítimo. Se ele é meu cliente no plano de saúde, eu quero oferecer para ele um seguro de vida. Perfeito. Legítimo interesse. Ok. E mesmo para fazer a pesquisa em relação à rede, se foi bem atendido, aí você entende que não necessariamente eu precisaria do consentimento dele, porque seria para melhor prestação de serviço, né? Isso. O que a gente pode fazer é pecar pelo excesso ou pelo zelo. No contrato, deixa uma cláusula que você não está pedindo, mas você está informando que os dados dele, pessoal, de contato, também serão utilizados para fazer a pesquisa de serviço e de satisfação, etc. Então, você muda uma coisa muito pouca, que o seu custo é quase zero, para mudar isso no seu contrato, mas você não precisa do consentimento dele e não precisa ter cláusula destacada, porque você tem que dar transparência para ele, de que você vai usar os dados dele para isso, para ser preciosista, tá? Para ninguém depois ir lá e falar, mas eu não concordo que fazer a pesquisa faz parte do serviço. Faz parte do serviço entregar o serviço. Se eu não gostei, eu que reclamo. Então, você pode colocar no contrato que faz parte do serviço e os dados de contato serão utilizados para isso. Tá, entendi. Obrigada. Tá? A gente tem que sempre buscar, lembrar sempre que a lei, ela é sempre para o lado do titular, tá? Para garantir os direitos do titular. E ela é muito calcada princípios. É uma lei principiológica. E o princípio da transparência é quase que o principal.
Tá? Então, não custa nada a gente colocar na cláusula o que a gente vai fazer. Desde que não fuja, de novo, né? Desde que não fuja do contexto. Porque se for algo que eu deveria ter o consentimento, eu estou colocando como parte, o órgão regulador vai tornar nulo, né, nula essa cláusula do contrato e vai sim autuar a empresa por estar tratando dados sem uma base legal correta e ainda pode onerar mais ainda, né? Que tem os atenuantes, os agravantes, ela pode colocar um agravante de que foi tentado enganar o titular, como que aquele tipo de tratamento fazia parte do serviço prestado quando o regulador ou o fiscalizador entender que não é verdade, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Ok? Ok, então, obrigada. Nada, fica à vontade, a qualquer momento. Então, aqui o artigo 17 diz que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade, significa que é dele os dados. São dele os dados pessoais e não da empresa. E garantidos os direitos fundamentais de liberdade. Veja, aqui não está falando de tratamento de dados, está falando de liberdade. Direito fundamental. Está lá nos direitos universais da humanidade, né? Da intimidade, ou seja, da sua vida íntima, que não pode ser invadida sem o seu consentimento, e da privacidade, ou seja, a sua vida privada também não pode ser afetada, tirada a paz da sua privacidade, sem que exista aí uma base legal, ou que ele tenha consentido para que seja feito tal coisa ou qual coisa, que aí, nesse sentido não estaria tendo um exagero no tratamento de dados a ponto dele se sentir invadido em sua intimidade ou na sua privacidade, ou dele sentir que está tendo a sua liberdade cerceada. Okay? Isso é importante, tá? Esse artigo 17, ele não está dentro do artigo 18, que fala que o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular, por ele tratados a qualquer momento e mediação, mediante requisição. Aí, todo mundo que fala do direito do titular só fala essas partes aqui, ó. Que é confirmação da existência, né? A confirmação da existência eu vou até voltar um pouco aqui, tá? O artigo 18 está falando dessas necessidades que são 9 direitos que o titular tem de obter do controlador em relação aos dados por ele tratado. Mas antes disso, tem o artigo 17, que também está falando de direito do titular. E o direito dele é a titularidade do dado, portanto é dele, eu tenho que saber disso, a garantia dos seus direitos de liberdade, a intimidade e a privacidade, nos termos da lei. Aqui, ele fala nos termos desta lei, mas isso aqui também é outra coisa que eu acho que vai dar algum problema, tá? Porque não é só essa lei que trata de direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Portanto, eu posso estar nos termos desta lei, mas se eu estiver contrariando alguma outra lei que essa lei não revogou, eu vou ter problema. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, se eu estou usando uma base legal, eu tenho que ver se naquela base legal específica fala alguma coisa disso. E eu dou um exemplo. Circuito interno de TV. Sabe aquele circuito fechado de TV? Existem leis municipais e estaduais específicas para instalação de circuito interno ou de TV, né? Circuito fechado, CFTV. Lá tem as regras da utilização. Não necessariamente tem aqui na LGPD. Se aqui não tem, significa que não tem no termo da lei, eu poderia utilizar? Não, eu tenho que usar os termos da outra lei. Então, essa questão que está escrito aqui nos termos desta lei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho que olhar a lei específica que está servindo de base para o tratamento do dado. Tá? O que serve nos termos desta lei seria, no meu modo de ver, principalmente o consentimento e o legítimo interesse. E ainda assim, se não estiver indo contra qualquer uma outra lei que diz o contrário. Ok? Então, vamos para o artigo 18, que diz que o titular dos dados pessoais tem o direito de obter do controlador, e aqui é do controlador e não do operador, ainda que o operador faça parte da relação, tá? Em relação aos seus dados, né, que estão sendo tratados a qualquer momento e mediante a requisição. Então, eu não tenho que informar de tempo em tempo, tá? Ele tem que provocar.
ele pede e eu informo. E o que ele tem direito de pedir para o controlador, independente de qual seja a base legal, tá? Essa é outra questão, porque o artigo 17 e 18, ela está dentro do bloco, que é o capítulo, né, que fala de consentimento. Mas aqui não está dizendo que o titular só tem esse direito quando é consentimento. E nem na 18, não está dizendo que ele só tem direito de obter do controlador quando o tratamento de dados for feito com base no consentimento. Então, aqui expande. Eu não sei por que o legislador dividiu em blocos, sendo que ele misturou o tema que está dentro do próprio bloco. Tá? Infelizmente, é um problema de redação, que aí os juristas vão ter que resolver, mas nós, né, vamos, de novo, usar um entendimento mais amplo do que o que restringe o direito do titular, porque provavelmente, como a lei é voltada para o direito do titular, o que vai prevalecer é em mais benefício dele do que da empresa. Tá? Então, o que o titular pode pedir para a empresa? E veja que cada direito do titular se transforma automaticamente num dever do controlador. Então, se o titular ele tem o direito de pedir a confirmação da existência de tratamento, eu tenho o dever, né, a empresa controladora tem o dever de informar, certo? Então, eu tenho que ter mapeado, de Salomão de Oliveira, todos os dados que eu trato dele. E aí, lembra que lá atrás, naquele, se não me engano, no artigo 9º, ele fala das informações que eu tenho que dizer qual é a finalidade, aí eu tenho que dizer, nesse caso, que base legal que eu estou utilizando, se eu compartilho com terceiro ou não, como é que é seguro esse dado, tem um monte de coisa que eu vou ter que dizer. E eu tenho que dizer para ele quais dados eu estou tratando. Então, a confirmação da existência de tratamento de dado não é como, por exemplo, quando a gente pergunta para o português, o senhor tem horas? Ele fala, tenho, e sai andando. Português é assim, né? Português fala para ele assim, ó, você sabe onde fica a Faculdade de Lisboa? Ele diz, sei, e sai andando. Porque você não perguntou onde fica, você perguntou se ele sabe. Portanto, ele sabe, responde que sabe e sai andando. Nesse caso, não vale bancar o português, tá? Confirmação da existência de tratamento significa, sim, eu trato seus dados. Os dados são este, eu trato por este motivo, são essas as bases legais, eles são compartilhados com terceiros por esse motivo, etc, etc, etc. Todas as informações que fazem parte daquele item da lei, se eu não me engano ali o artigo 9º, né, a gente tem que informar, tá bom? Porque senão estaria dificultando. O outro direito que ele tem é acesso aos dados. O acesso ao dado, ele pode ser tanto de forma automatizada, por exemplo, eu posso ter um portal, né? Tem uma ferramenta chamada OneTrust, não estou aqui fazendo propaganda, mas tem outras também, tá? Mas essa é a que eu conheço, é a mais usada, se não me engano, no mundo, o portal do DPO, e tem lá o portal do titular. E o titular entra lá, se apresenta, né, tem que ter uma validação positiva, e isso é muito importante, tá? Quem tiver um portal do titular, você tem que ter uma forma de validar positivamente de que aquele titular é ele mesmo, antes de entregar uma informação a ele. O que significa? Que a gente tem que ter mecanismos de identificação de quem está pedindo o dado, porque se eu me passo pela Carolina num determinado site que tem um portal do titular e digo que sou a Carolina e essa empresa me entregar os dados, ela está expondo os dados da Carolina para um terceiro que não teria o direito. Então, não é tão simples, né? A gente vai ter que ter mecanismos de validação de que aquele titular que está pedindo os dados é ele mesmo e, portanto, ele tem o direito de acesso aos dados. E como eu estava dizendo, pode ser de forma automatizada, através de um portal, o que esse portal vai ter? Do mesmo jeito que eu confirmei que existe, ele pode falar assim, tá, eu quero ver os dados. Aí vai abrir uma página que tem todos os dados tratados, vai estar o nome, o CPF, o RG, o endereço, pode ter qual é o tipo de consentimento que ele fez, se tiver perfil de compra a gente tem que colocar, se tiver score, lembra sempre né, que score faz parte do dado do titular, porque se dentro de uma empresa que tem 100 titulares, eu sou o único com score 0, alguém que pegar lá o score 0 pode chegar até a minha pessoa, portanto o score
é dado do titular, porque consegue, de alguma forma, se conectar a ele. Tudo isso tem que ser analisado, tá? Só como exemplo didático. Então, o acesso ao dado pode ser tanto através de um portal, quanto ele pode pedir por e-mail, ou através de um formulário, e a empresa manda para ele esses dados, de forma que lhe seja inteligível. Portanto, eu tenho que mandar dentro de um formulário, um PDF, por exemplo, de que ele possa ler. Não adianta eu mandar criptografado ou em linguagem de código, ok? Então, ele tem direito de confirmar e tem direito de ter acesso a esses dados. Ele também tem direito de corrigir os dados, completar os dados que estejam inexatos ou desatualizados. Agora, entra outro complicador. Imagina que eu tenho um portal do titular e eu falo, ó, você pode corrigir os seus dados. E se ele troca o CPF dele? Portanto, talvez o CPF não seja um campo que eu deva deixar ele alterar de qualquer forma. Tem outros dados que a gente vai ter que analisar se eu devo ou não deixá-lo trocar. Por exemplo, endereço. Eu até posso deixá-lo trocar, desde que ele submeta ali um arquivo, alguma coisa, o que comprove a nova residência e que alguém valide depois, né, através de uma moderação, e confirme a alteração. É muito crítico deixar ele alterar direto, e essa alteração ir direto para a base de dados, porque pode ter alteração fraudulenta. Tá? O que eu quero dizer? Imagina que alguém consiga os dados de um titular, se passe por ele e mude o endereço de entrega. Tudo que aquele titular comprar da sua empresa vai ser entregue no endereço errado. Por exemplo, tá? Pode parecer, mudou o endereço, não tem nada demais. Tem tudo demais dependendo do contexto, dependendo da empresa. Então, as alterações têm que ser moderadas. Moderadas no sentido de ter um moderador para validar se aquela alteração é legítima ou não. Anonimização. O titular pode pedir para anonimizar os dados. Quando ele anonimiza os dados, ele deixa de fazer parte da LGPD, tá? Lembra que dados anonimizados, ele perde, ou eles perdem, a conexão direta com o titular, porque depois da anonimização, eu não consigo mais saber de quem é aquele dado. Tá? Até por isso, na caveirinha, né? Na caveira, eu não consigo mais saber se a pessoa é branca, negra, mulata ou índia, ou se é masculino ou feminino, pelo menos não na sua totalidade, né? Aparência, né, se é bonito ou feio, porque caveira é tudo caveira. Por isso que eu usei o símbolo da anonimização. Ele tem esse direito. Esse direito, ele não é um direito total, porque eu não posso anonimizar dados que eu tenho que manter para cumprimento de obrigação legal, por exemplo. Ou para cumprimento de contrato, ainda, a não ser que esteja sendo rescindido o contrato. Então, eu não posso ter um botão lá para o meu titular e falar assim, anonimiza meus dados, ele sai anonimizando tudo, porque a gente pode incorrer em não cumprimento de outras obrigações legais ou de outras leis que podem ser pior do que dizer para o titular, esses dados que foram dados com base no consentimento ou que eu não necessito mais para cumprir alguma obrigação legal ou um contrato, eu vou anonimizar. Esses demais eu não posso anonimizar, por isso aquilo outro. Ok? Portabilidade. A questão da portabilidade ainda está aberta, tá? A NPD vai ter que regulamentar esse direito do titular, que quais dados ele tem direito à portabilidade. Para qual motivo ele tem direito à portabilidade. Né? A gente pode ter dados de portabilidade simples, mas tem dados, por exemplo, foi falado aqui, da saúde. A saúde já deve ter lei específica para portabilidade de dados de saúde, compartilhamento de dados de saúde, ainda que a gente vá ter que cumprir todos os princípios, preceitos da LGPD, mas lá na lei que regulamenta esse mercado de saúde, isso já está claro. Que dado é portável e por quê, e quando e como. Tá? A NPD vai precisar regulamentar um pouco melhor a questão da portabilidade. Mas ele tem direito de pedir, me dá meus dados e eu vou levar para outra empresa. Agora, em qual formato? Será que ele tem direito de pedir, eu quero que me mande nesse formato de arquivo? Ou a empresa só tem que dar num formato que seja importável, sei lá, no CSV, no XML, mas dentro, ou em texto tabulado, por exemplo,
Como é que vai ser essa portabilidade? Porque se a empresa tiver que cumprir a necessidade de cada titular, ela está na roça, né? Já pensou a quantidade de modelos de portabilidade que pode existir? Tá? Aí, eliminação do dado. O titular também tem direito de pedir eliminação do dado. Assim como na anonimização, ele tem direito limitado. Somente aqueles que foram tratados ou cedidos por consentimento ou que não sejam mais estritamente necessários para cumprimento de contrato, obrigação legal, etc, etc. Tá? Então, a gente só anonimiza o que pode anonimizar e só elimina o que pode eliminar. O restante não faremos. E a gente tem que saber disso, né? Então, eu tenho que saber na minha varredura, lá que eu faço nos meus sistemas, quais dados do titular eu posso anonimizar a partir de quando e quais dados eu posso eliminar a partir de quando. Porque senão, ou eu não elimino aquilo que eu deveria, ou eu elimino aquilo que eu não deveria. E de qualquer forma, eu estaria indo contra uma lei ou outra. O titular também tem direito, aqui é aquilo que eu falei, né? Informação a respeito do compartilhamento de dados. Ah, não, essa não, é a próxima. Isso aqui está lá no direito do titular, né? No consentimento. Então, se eu vou compartilhar o dado, eu tenho que avisar lá no consentimento. Mas, veja que aquele não está falando do consentimento, né? Significa que ainda que seja uma outra base legal, o titular tem direito a saber se a gente compartilha o dado. Isso significa que dentro de um contrato, que eu já sei que eu vou compartilhar, ainda que seja para cumprimento da obrigação do contrato ou obrigação legal, não custa nada eu já colocar isso no contrato. Isso é transparência. Então, a pessoa que falou aqui, que estava só, eu não sei o nome, do mercado de saúde, pode colocar também lá no contrato, os seus dados serão compartilhados com a operadora do seu plano de saúde, serão compartilhados com o governo, serão compartilhados... Oi, Salomão, desculpa, eu não vi que o meu nome estava com S, é a Carla, desculpa. Carla? Isso, eu que fiz o comentário, desculpa. Tá bom, obrigado, Carla. Então, como eu tinha falado, peque pelo excesso, coloca no contrato, os seus dados serão compartilhados com os órgãos regulamentadores da saúde, mais a operadora do seu plano, mais blá, 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 e aí você sabe com quem vai ser compartilhado por necessidade do cumprimento do contrato. Agora, se for compartilhado, por exemplo, para um telemarketing, fazer aquele serviço de pesquisa, isso tem que estar informado e talvez isso precise do consentimento, tá? Não, a Larissa, ela tem uma pergunta, só que ela está sem áudio. Eu vou compartilhar a pergunta dela. Vamos lá. Queria falar sobre as farmácias que solicitam o CPF para a compra de medicamentos, embora tenham o consentimento. Em troca do desconto no medicamento, eles não possuem o direito de repassar esses dados pessoais para outras empresas, como laboratórios de pesquisas, dentre outros. Isso aí. Saber sobre esse assunto. Inclusive, a gente tem um case aqui no Brasil. Eu vou passar aqui rapidinho só para a gente chegar no case, e aí eu volto lá naquilo que a gente estava falando, tá? Aqui está. Drogaria Araújo deve cessar a captação de CPF dos consumidores. Isso saiu na mídia por meio de um termo de ajustamento, né, um TAC, ajustamento de conduta, firmado com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor lá de Minas Gerais, o PROCON, o órgão integrante do Ministério Público de Minas Gerais. A Drogaria Araújo se comprometeu a suspender seu programa de fidelidade e cessar a captação de CPF dos consumidores. A empresa também deverá retirar, até o dia 14 de março de 2019, todo o material relacionado ao programa de fidelidade de suas lojas. Tudo teve que ser inutilizado e ainda por cima pagou 7 milhões por condicionar descontos a fornecimento de CPF. Isso responde sua pergunta, tá, Larissa? Não pode vincular um desconto ao fornecimento do CPF, tá? Se você tem um programa de fidelidade, o outro deveria ter um cartãozinho fidelidade, por exemplo, tá? E é mentira, porque não necessariamente você tem nenhum programa de fidelidade com ele, ele pede a si mesmo e fala, não, é para te dar um desconto. Não é assim que funciona? Então, se eu tenho um processo de fidelidade, eu deveria ter aderido
ou contratado esse programa de fidelidade. O que a farmácia faz é simplesmente pedir o seu CPF falando que é para desconto. Então, dado que os órgãos fiscalizadores entenderam que ele não tinha base legal e que ele pegava o CPF sem consentimento, inclusive usando de má fé com os clientes, porque muitas vezes você pode ver que ele pede o CPF e ele te entrega um ticketzinho dizendo, esses aqui são os produtos que você tem direito a desconto. Tá, mas eu não estou comprando isso, eu estou comprando Cibalena. Por que você está tentando me dar desconto no shampoo? Ah, não, é que a nossa promoção, e aí no seu CPF teve direito a esse desconto. Se ele pegou meu CPF para dar desconto, por que ele não dá o desconto no produto que eu estou comprando? Então, a gente vê que isso é jogada de marketing de venda e ainda captura dados pessoais, e cada vez que você dá o seu CPF, ele consegue criar aí um padrão de compras, inclusive já suspeita-se, ou na realidade já está até comprovado, que as farmácias pegam o CPF e através disso, de todas as farmácias que você compra remédio, eles conseguem tirar de você o seu padrão de saúde, tá? Porque se você compra um remédio de uso contínuo, ele já sabe que você tem uma doença de uso, uma doença crônica, né? Que você precisa desse remédio de uso contínuo. Então é muito simples entender uma certa burla para poder criar perfil de saúde do consumidor. E aí dizem que essas informações de todas as farmácias são compartilhadas com a indústria de saúde ou a indústria de medicamento, tá? E isso é muito grave porque dados de saúde, principalmente agora com a LGPD, são dados pessoais sensíveis, ok? Então isso vai acabar em breve. Possibilidade de receber informação sobre não fornecer o consentimento e suas consequências. Lembra que eu falei lá do consentimento? Aí eu tenho um site que o cara tem que dar o consentimento para a utilização de cookie. E se o cara não quiser dar o consentimento, eu posso dizer para ele que ele não vai usar o site? Ou eu posso dizer para ele que o site não vai ter a mesma performance, quando você voltar aqui você vai ter que preencher o formulário todo de novo, as imagens não serão tão bonitas quanto para as outras pessoas, tem um monte de coisa, tá? Que os cookies fazem. Mas também cria perfil de navegação, cria perfil de compra, cria perfil de pesquisa, de busca, para depois ficar te oferecendo informação sobre o produto que você pesquisou. Então, se a pessoa não vai consentir com o tratamento do dado, eu tenho que dizer o que acontece caso ele não dê o consentimento, tá? Isso tem que estar claro. E aqui tem um outro complicador, que se os reguladores entenderem que está sendo abusivo, tá? Eles podem penalizar a empresa. Tá? Se eu não preciso tratar aquele dado para fornecer aquele serviço, por exemplo, eu tenho um site e eu não preciso de dado nenhum para que a pessoa navegue no site, mas eu só deixo navegar se ele me dá determinados dados pessoais. O que tem em relação os dados pessoais com a navegação do site? Nenhuma. Então, para que ele pegou? No consentimento tem que estar muito claro por que pegou e tem que ter relação com o site, porque senão tem vício de consentimento, falta de transparência, ou, lembra que a gente falou que o consentimento é uma declaração da vontade? Se eu estou sendo obrigado a fornecer o consentimento para uma outra coisa que nem tem relação com navegar num site, por exemplo, isso não é declaração de vontade, isso é imposição. Certo? E, por último, o direito de revogação do consentimento. Então, lembra que, além do consentimento ser uma base legal complicada, é cara de manter, e ainda o titular pode, a qualquer momento, dizer, não quero mais. Pronto, você perdeu aquela sua base, e dependendo do que acontecer, pode, inclusive, ter uma campanha, né, inclusive que pode ser até por fake news, por concorrente, informando que a sua empresa está tratando dados sobre consentimento de forma irregular e que isso vai causar não sei o quê. A gente sabe como é que são, né? As empresas quando querem derrubar outra. Isso pode ter uma enxurrada de revogação de consentimento na tua empresa e aí você ficou na mão porque você estava com o seu negócio baseado em consentimento e esse é uma base legal pobre, vamos dizer assim, fraca, além de ser cara. Alguma dúvida aqui no direito do titular? Não?
São 8h30. Ô, Carolina, a gente marcou até que horas? Eu coloquei a disponibilidade de 1h30. Aí fica a critério de vocês e do pessoal. Por mim, eu fico ouvindo você até concluir aí o material. Eu não sei a disponibilidade do restante. Quer fazer uma votação aí? Se o pessoal quiser ficar mais um pouco, eu termino essa parte que eu iria falar agora, senão a gente marca outra. Eu deixo então dizer o que eu iria falar agora, para ver se a gente fala agora ou depois. Essa partezinha aqui é bem rápida, tá? Então, vou fazer isso aqui e a gente decide se continua um pouco mais ou não. Justificativas, riscos e benefícios de um projeto LGPD, tá? Justificativa. Primeiro, é uma lei e a gente tem que cumprir e pronto. Certo? Não tem escolha, né? Benefícios. Estar em conformidade com a lei é o primeiro dele. Mas também demonstrar para os seus clientes que que a sua empresa é uma empresa cidadã, que tu respeita os direitos das pessoas que ali trabalham, que ali compram, que ali passam, etc. Ou seja, tem uma série de benefícios, inclusive, né, na empresa que a gente está usando, o benefício do ganho colateral. Porque quando eu tenho que analisar meus processos para fazer uma adequação LGPD, eu aproveito e analiso o meu processo com outros focos também, né? De melhoria do processo, de ver se não tem desperdício, de melhorar fluxo de dados, de ver se eu estou usando os dados com todo o potencial que ele tem, se eu não estou tendo ou duplicação de dados em bases de dados que não deveria, portanto, aumenta o custo na informática, de backup, de manutenção, etc. Então, tenho uma série de ganhos colaterais que eu posso ter num projeto LGPD. Uma outra questão é visibilidade. Visibilidade que os gestores e as pessoas da empresa vão ter sobre o tratamento de dados pessoais e sobre os processos, dado que eu vou ter que fazer um documento, né, que chama registro de operações de tratamento de dados pessoais. E como eu vou ter que fazer o data flow, né, que é o fluxo de dados, os gestores ou os decisores vão ter melhor visibilidade de como são tratados os dados dentro da empresa, quais são os controles que já existem, segurança da informação, então uma série de coisas que a empresa vai ter mais visibilidade do que tinha, talvez, antes de um projeto dessa monta. Prevenção, prevenção de multa, prevenção de danos à imagem, tem uma série de prevenções aqui de, por exemplo, segurança da informação, de danos à reputação da empresa, que podem ser feitas também e ser tidas como benefício, né, de estar em conformidade, de ter um projeto bem estruturado e bem executado de LGPD. A questão de segurança da informação é um outro benefício, né, porque na própria lei diz que as empresas têm que investir na segurança da informação e também na proteção dos dados e na redução, no gerenciamento do impacto que um incidente ou a utilização de um dado pessoal pode trazer para um titular. Então, muitas empresas que não tinham força para colocar programas de segurança da informação, ganhou aí um benefício, né? Isso se estende para todos os dados da empresa. Por quê? Quando eu protejo um sistema que tem dado pessoal, automaticamente eu protegi todos os dados que estão ali dentro daquele sistema, não só o dado pessoal. Então, a empresa tem aí um ganho de aumento da maturidade em segurança da informação. E, por último, a questão de conscientização dos funcionários, tanto de conscientização legal, né, que traz aqui um benefício social, que quando eu treino os meus funcionários sobre LGPD, eu faço um treinamento duplo. Do mesmo jeito que eu digo que a empresa tem direito, eu digo que ele, como cidadão, ou a empresa tem deveres, eu digo que ele, funcionário, como cidadão, tem direitos. E ele, então, ciente e consciente dos seus direitos, ele vai cobrar isso na sociedade, por exemplo, lá na farmácia, ou em qualquer outro lugar. Além da conscientização de respeito aos titulares, conscientização de segurança da informação, e uma série de outros fatores que a gente pode trazer. Tá? E aí a gente fala agora do risco. A gente tem um risco financeiro, a gente tem um risco de paralisação de utilização de um dado, de um banco de dados, né? Então, não é só multa.
Lembrando que as penalidades que a LGPD traz é multa simples, multa por danos, né? Tem duas multas, tá? Assim, multa de até 50 milhões, ou 2%, ou aquilo que for menor. Não é só isso, não. Porque pode ser que o órgão regulador te aplique uma multa de 50 milhões e os seus titulares entrem também com um pedido de dano, de reparação de dano, e você tem que gastar mais 200 milhões para pagá-los pelo dano causado. Então, são dois tipos de multa. Tem a multa por descumprimento da lei, tem a multa de reparação dos danos, que está lá na lei, que quem causa dano a outrem tem o dever de reparar. Okay? Tem também a questão de parar processos de negócio e não simplesmente utilizar os dados. Né? É claro que isso aqui já estaria lá no extremo de uma empresa que ela é renitente no mal, ou seja, ela é reincidente e já teve outra penalização, por exemplo, advertência, ou uma multa, ou até uma suspensão de utilização de banco de dados. Em último caso, o órgão fiscalizador pode impor a penalidade de suspensão da atividade da empresa de 6 meses, ou até 6 meses, podendo renovar por mais 6, tá? Então, é crítico, né? Aí a gente tem um quiz. Qual é a pior penalidade que a empresa pode incorrer no tratamento irregular ou por conta de vazamento de dado pessoal, na visão de vocês? Ah, 50 milhões, hein? A minha empresa é pequena, multa de 50 milhões arrebenta a empresa. Lembra que é 50 milhões ou 2%, né, do faturamento bruto do ano anterior da empresa ou do conglomerado no Brasil. Então, esquece os 50 milhões se sua empresa é pequena, talvez não chegue nisso, né, talvez fique em 5 milhões. Ou talvez a multa não seja aplicada na sua máxima de 2%, a multa pode ser aplicada, sei lá, pagar R$1.000 por dia enquanto não resolver, a multa pode ser R$100 mil, não necessariamente a multa vai estar na sua máxima, né? A pena máxima sempre, tá? Nesse caso, dado que ninguém quiser ajudar com a resposta, o pior que pode acontecer com a empresa não é perder dinheiro, é perder a própria empresa. Porque uma empresa que tiver uma suspensão das suas atividades por 6 meses ou 1 ano, ela fecha. Já era. Então, às vezes, é melhor perder um pouco de dinheiro ou ter uma suspensão limitada de uma utilização de banco de dados do que ter a sua operação paralisada. Tá? Como eu falei, isso é no caso extremo, aquela empresa que está reincidente. Tá? E é engraçado que na lei fala que é reincidir no mesmo, não é crime, né? É na mesma infração, tá? Isso significa, para alguns juristas ou alguns advogados, se eu roubei galinha, quando eu roubar pato, eu não estou reincidindo, tá? Porque eu roubei outra coisa. Se eu fiz um estelionato, não é reincidência, porque primeiro eu roubei galinha, depois eu roubei pato, ou furtei o pato, e agora estou no estelionato. Se eu matar alguém, ainda não é reincidência, porque primeiro eu roubei galinha, depois eu fiz um furto de um pato, né? Depois e assim por diante. Então, só seria reincidência se eu roubasse galinha 2 vezes, e fosse pego as 2 vezes, tá? Então, essa penalidade máxima seria só nessa reincidência, e caso já tivesse outras penalidades antes. Mas a gente não sabe exatamente como que a NPD vai entender essa questão da reincidência, tá? Que ela fala que é reincidência no caso concreto, né? Que fala aí no jargão jurídico, né, Carolina? Sei que é do ramo jurídico mais do que eu, bem mais, longe. Quando eu falo de reincidência num caso concreto, específico, pode ter um entendimento de que roubar é roubar, ou que roubar galinha é uma coisa e roubar pato é outra. Vai depender muito de quem acusa e de quem defende, e do entendimento daquele que estiver julgando, tá? Mas, de qualquer forma, só para trazer que a pior penalidade é a suspensão, tanto de utilização de base de dados, né? Porque se a base de dados for a sua base de faturamento, tu não fatura. Então, é a mesma coisa que suspender a atividade da empresa, ok? Isso aqui é bom para quando a gente vai falar de projeto, tá?
Principais pontos de um projeto de lei. Primeiro, a gente faz os principais pontos do projeto, né? O projeto para adequação à lei é negócio, cara, não tem nada a ver com a lei. Tá? Se a gente fica focado na lei, a gente esquece do negócio e a gente faz com que o negócio inexista. Tá? Então, a gente tem que estar focado no negócio. Primeiro, a gente trata do pessoal, trata. Por que a gente trata? Vai lá e diz por que trata. Registra tudo certinho. Tenho base legal? Tenho. Posso usar? Posso. Beleza. Se tenho tudo isso, eu cumpri a lei e eu cumpri o negócio. Se o negócio não precisa e não tem base legal, eu tiro, ou eu acho uma base legal que atenda ao negócio, porque a lei não veio para destruir o negócio, tá? Então, a gente tem que ter foco no negócio. Levantamento de processo, etc. Só depois que eu entendi todo o negócio, seus processos e etc., aí eu vou buscar a base legal. Dado que eu preciso usar esses dados de titular, qual que é a base legal que eu vou usar? É cumprimento de contrato, sempre? Não, esse aqui eu uso depois, então vou precisar do consentimento, ou vai ter o legítimo interesse, ou é para cumprimento de obrigação legal. Dependendo do tipo de processo que você está tratando o dado pessoal, você pode estar com uma base diferente, tá? O meu dado pessoal no marketing pode ser interesse legítimo de fomentar o negócio. Lá no faturamento é cumprimento de obrigação legal, porque é obrigação fiscal de emitir uma nota fiscal, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter essa diferença, dependendo do processo, a base legal é uma ou outra. E só depois que eu já vi que o negócio precisa, que eu tenho base legal, é que eu vou para a tecnologia falar, tá, então vamos proteger esse dado. Porque senão eu posso proteger dado que eu não tenho base legal, ou eu posso proteger dado que o negócio não precisa, portanto eu estou jogando dinheiro fora, tá? A gente tem que ter isso muito claro quando a gente está falando de projeto de adequação legal, porque tem muitas empresas vendendo tecnologia, e se você proteger aquilo que não deveria ter, você já está contra a lei. Então, não precisaria proteger, porque você já está perdido de qualquer jeito. Então, não precisa gastar dinheiro. Tá bom? Então, a gente analisa o negócio, vê as bases legais. Negócio precisa, eu tenho base legal, eu vejo como protejo, porque proteger faz parte dos direitos do titular. Ok? Essa parte aqui a gente demoraria um pouco, tá? Porque eu teria que falar desses 7 passos, ou... e aí a gente podia... Oi? Realmente, agora eu pensando melhor, senão fica muito cansativo, né? Melhor Isso. parar para conseguir mensurar todas essas informações que estão sendo passadas. Perfeito. Eu só vou dar um briefing aqui. Então, no próximo encontro, se assim a gente definir que vai ter, a gente vai falar dessa visão esquemática de implantação de gerenciamento de proteção de dados pessoais com foco no LGPD, tá? Eu que criei esse conceito, tá? De 7 passos, mais conscientização e o PDCA, né? Que fala que a gente tem que fazer um entendimento, um mapeamento de processo sistema terceiro, mapeamento de dados, né? Análise de risco, análise de regulamento e ajuste, adequação, né, desses regulamentos internos, política e contrato, implementação de novos processos, tecnologias ou controles e a operação, que é a manutenção da conformidade. Além, claro, de conscientização, treinamento e uma série de coisas, tá? Então, eu vou entrar no detalhe de cada ponto desse aqui, que eu acho que isso é importantíssimo para quem quer implantar ou participar de uma implantação ou prestar serviço de implantação. Tá bom? Então, saber que tem cada fase dessa e que cumprindo isso aqui a gente estaria já executando um projeto de implantação e gerenciamento de proteção de dados pessoais. Tá bom, pessoal? Salomão, deixa eu só te falar uma coisa. O que acontece? Sim. Eu acho essa parte muito importante porque no nosso curso que nós tivemos esse semestre, não abordou a implantação e a prática em si da... Não tem a prática. Eu estou fazendo um curso de PO e eu vou compartilhar com você depois um material que tem passo a passo meio para um projeto. E se você quiser fazer uma leitura para incrementar quando você for dar essa parte, eu acho que vai ser de grande valia para as pessoas que estão querendo fazer o projeto, fazer esse procedimento de implantação, mas ainda sem entender como começar, né? Exato. Perfeito. Pode compartilhar, eu agradeço e compartilhar com a turma também, se puder, tá? Só ver se esse não é um material registrado lá do curso. Não,
eu vou colocar... Ai, desculpa, são as minhas cachorras que estão me desconcentrando. Sem problema. Eu vou dar uma lida, verificar com as minhas palavras, não vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, não, para não, justamente, a impropriedade intelectual, tá tranquilo. Perfeito. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aí. Espero, né, que a gente tenha conseguido passar um pouco aí mais de conceitos, né, de conhecimento sobre a lei e a sua aplicação, né, porque mais do que falar da lei, eu estou tentando trazer caso concreto, né, de aplicação da lei e de alguns cuidados que a gente tem que ter, de forma que a gente possa cumprir os requisitos da lei e, ao mesmo tempo, que a gente fomente, né, os negócios da nossa empresa, né, que ninguém quer ficar desempregado ou prejudicar a empresa. Então, é isso. Vamos adequar a lei LGPD, mas o foco é o negócio e não a lei. Atender a lei tem que ser a consequência e não o objetivo em si, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida aí, algum comentário, são 20 horas e 46 minutos, eu tenho disponibilidade, se alguém quiser continuar mais alguns minutos. Aqueles que não quiserem, fiquem à vontade, tá? Eu agradeço imensamente. E na próxima vez eu vou tentar trazer o conteúdo, então, mais técnico da projeto mesmo, aplicação do projeto, como que a gente faz a adequação legal. Sem dúvidas, sem comentários? Então tá ok. Obrigado, Carolina, por ter proporcionado aí esse nosso encontro, né, ter juntado a turma. É isso aí. Carla, obrigado também. Espero que Obrigada a você. Muito obrigada. Espero que seu convidado tenha conseguido entrar. Ah, ele entrou sim. Ele saiu tem 2 minutos, mas entrou sim. Tá bom. Fiquem à vontade. Obrigado, tá, pessoal? Obrigada. Até a próxima. Depois a Carolina coloca lá no grupo a próxima data, né? E aí a gente fala disso. Beleza? Beleza. Obrigado e a todos. Eu só vou ficar aqui para poder fazer a gravação final, para não dar problema, tá? Mas... Tá certo, então. Isso é, Larissa. Então, participa da próxima que a gente vai falar sobre a implementação, tá? Inclusive com dicas sobre como fazer RFP, caso tenha interesse também. E aí a gente vai mais para a prática. Até mais. Obrigado, Carolina. E a gente fala depois. Um abraço.